Voltamos com o Tarde Show e agora a gente vai falar de carreira. E o nosso entrevistado no assunto carreira nessa segunda-feira é o Douglas de Mateu, que é Master Coach e professor. Tudo bem, Douglas? Como vai? Tudo bem, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Prazer todo nosso, com toda certeza. E vai contar pra gente o que é coaching profissional. Tem gente que falou, meu Deus do céu, isso aí vai bem com pão, vai bem com leite. O que é ser um coach primeiro? Perfeitamente. Vai bem com tudo. Porque basicamente o processo de coach é o processo de fazer você alcançar um determinado resultado. Então, se você quer um resultado, por exemplo, de comprar um veículo, você pode fazer um processo de coach para comprar um carro novo. Ah, é? Se você quer fazer, arrumar uma namorada, você pode também fazer o processo de coach. E tem também o coach de carreira, né? Que a gente pode estar abordando, e o business coach, que é o coach relacionado à organização. Então a aplicação do coach ela é bem ampla, né? Ela busca desenvolver competências técnicas e emocionais, promovendo comportamentos que vão levar o coach ou o cliente, né, ao alcance do resultado. Eu brinco que a gente explicar o que é coach é como explicar o que é o amor. O que é o amor para você, Jéssica? O que não dá para explicar, né? Exatamente. E a sua explicação pode ser diferente da minha, pode ser diferente do outro, e mesmo assim a gente não vai conseguir sintetizar o que é o amor, porque é uma coisa muito grande, né? É algo que você tem que sentir. E o processo de coach também, né? Por mais que eu fale, é diferente do que a pessoa vivenciar. Cada pessoa vai entender de uma maneira, né? Exato. Eu entendo o coach como o próprio nome em inglês, né? Como treinador. Então, eu vejo o coach como alguém que vai direcionar, que vai dizer qual é o melhor caminho, o que você tem que fazer para chegar lá. Ele vai te direcionar, ele vai te dando as etapas para que você consiga chegar no seu objetivo. Eu entendo o coaching como isso. Perfeito. Se a gente for pegar a palavra coach, né, que é o profissional, a tradução literal é justamente isso, é treinador. Então você vai imaginar que o profissional de coach, ele é como se fosse um treinador, ele vai fazer você elevar o seu desempenho por meio de conhecimentos e ferramentas de coach para você alcançar resultados, né? E se a gente for pensar em atletas, os atletas muitas vezes alcançam resultados extraordinários. Exatamente. E esse é o propósito do coach, né? Fazer as pessoas alcançarem o auge do seu desempenho. Perfeitamente. Você comentou então que o coach ele pode ser usado em todos os âmbitos da nossa vida, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Achei interessante da questão das conquistas, até mesmo materiais. Tudo na vida então precisa de um direcionamento, de um início, meio e fim. Perfeitamente. O processo de coach, o básico, ele parte do pressuposto que você precisa chegar num estado desejado. Então, o meu estado desejado é estar empregado na empresa X ou está atuando em determinada área. Então, o processo de coach ele vai primeiramente definir esse estado desejado. Então, você vai trabalhar com foco e tarefas, né? Para você alcançar qualquer coisa, não adianta só ficar imaginando, você precisa fazer as coisas, né? Então, é mais do que aquela perspectiva do livro Segredo que todo mundo falou, eu preciso mentalizar, eu vou conseguir. Perfeito. Não é só mentalizar, tem que fazer acontecer. Exatamente, não é só mentalizar. Mentalizar é um primeiro passo, mas você precisa fazer. E o coach ele vai fazer uma parceria com o seu coach, no sentido de, junto com ele, fazer ele elevar o seu desempenho e alcançar esse resultado esperado. Entendi. Isso pode ser, entendo assim, de uma maneira formal e de uma maneira informal. O informal é aquele... Todo mundo tem, acho que, um coach. O pai é um coach. Sim, muitas vezes. Nosso chefe, às vezes, é um coach. Perfeitamente. A gente tem o processo de coach formal, né, e o processo de coach informal. Então, a gente pode estar numa conversa e eu começar a aplicar algumas técnicas. Uma das principais ferramentas do processo de coach são as perguntas. Então tudo começa com perguntas. Tudo começa com perguntas. Se a gente for verificar isso historicamente, é o modelo socrático, né? Então Sócrates ensinava as pessoas por meio de perguntas, ele não dava as respostas, ele fazia a pessoa encontrar a resposta. E daí que vem a mágica do coach, porque não adianta eu chegar e falar assim, Jéssica, para você ter sucesso você precisa fazer isso. A gente não quer coisa imposta, a gente quer descobrir o nosso próprio caminho. Entendi. Muitas vezes os pais viram e falam assim, você tinha que fazer isso. Aí o filho vai lá e faz ao contrário, né? Exatamente. Agora, no processo de coach, o coach ele não vai falar o que você precisa fazer, ele vai te ajudar a você encontrar o melhor caminho.
Então a coisa fica diferente, porque é de dentro para fora. Então tem um aspecto de consciência muito maior do que eu simplesmente falar, faz isso, faz aquilo. Aí seria um trabalho de mentor, né? Um mentor que vai indicando por conta da experiência que ele tem. Agora, no processo de coach, ele extrai as respostas do coach. Perfeitamente. Isso a gente comentou do informal. E do formal, do profissional coach? Tá. A gente tem o processo dentro das organizações, né? Por exemplo, eu posso fazer um trabalho de coaching group, trazer uma equipe, né? E desenvolver a equipe. E o interessante do processo de coach é que ele transcende o nível de competências, né? A gente pensa, eu já trabalhei bastante tempo com treinamento, e dentro do treinamento a gente fala, vamos desenvolver competências, conhecimento, habilidade e atitude. Mas o grande desafio está na perspectiva da atitude, né? Às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, mas não faz. Né? Isso é muito comum. A atitude é que tem que mudar. Exatamente. E para a gente mudar as atitudes, o coach ele trabalha também na perspectiva de crenças e valores. Em alguns casos a gente chega até a trabalhar perspectivas de identidade. Então, no sentido assim, imagina assim, qual que é a sua missão, Jéssica? A coisa é mais profunda. Né? Então não é uma coisa assim, você precisa fazer isso. Qual que é a missão da Jéssica quanto apresentadora do show da tarde? Entendi. Então você faz as perguntas para você extrair o máximo da pessoa, para daí você estabelecer quais são as próximas etapas para ela alcançar o que ela quer. Exatamente. A partir dessa perspectiva de definição, aonde que a pessoa quer chegar, o que ela é, você vai construir junto com ela as tarefas. E aí o coach vai puxando, mas o que você pode fazer? Aí a pessoa fala, semana que vem, não. E se você puder fazer alguma coisa hoje, o que você faria? Então a gente vai por meio de técnicas buscando acelerar os resultados. Porque nós temos um hábito de procrastinar as coisas. Com certeza. Não, semana que vem eu posso começar o regime. A gente começa segunda-feira que vem, a gente começa, né? Hoje é o Dia Internacional da Dieta, falando nisso. Todo mundo aproveita no final de semana e sempre vai deixando mais pra frente. Então o papel do coach é justamente isso. Não, vamos trazer pro hoje. Exatamente. Nunca pra amanhã. É sempre trabalhando no hoje, o presente, né? Como o nome mesmo já diz, é um presente. Com certeza. Então a gente tem que fazer as coisas no presente. E essa perspectiva de trabalhar também a questão emocional. Porque muitas vezes a gente tem algumas sombras que a gente esconde e elas ficam nos amarrando. E dentro do processo de coach, a gente faz esse trabalho de repensar essas situações negativas, por exemplo, que a pessoa passou. Vamos supor, a pessoa vai para uma entrevista de emprego. Aí chega na entrevista de emprego, o entrevistador basicamente humilha a pessoa. Nossa, que currículo mal feito, está com um português horrível, etc, etc. O que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba meio que se traumatizando com esse processo. E fala assim, não quero mais participar de entrevista nenhuma. E começa a fugir desse processo. Então o processo de coach permite ele reavaliar essas crenças e buscar sempre um enfoque positivo com tudo. Dentre as ciências que baliza o processo de coach, nós temos a psicologia positiva. Então ela sempre traz um olhar positivo por qualquer situação. Eu perdi o emprego. Então você ganhou uma nova oportunidade de ter uma nova carreira, desbravar outras experiências. Então essa perspectiva é bem evidenciada dentro do processo. Sempre para o lado positivo. Sempre. E é incrível como essa pequena mudança pode trazer resultados extraordinários. Você mudar o seu ponto de vista, né? O copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Exatamente. Né? Então é sempre você pensar dessa maneira positiva para começar a enxergar quais são as novas oportunidades. Já que a gente falou de carreira, como que o coach pode ajudar dentro das empresas? As empresas contratam o coach para as equipes? Como que funciona o trabalho de um coach dentro de uma organização, dentro de uma empresa? O coach, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar identificar qual que é a situação desejada que a empresa estabelece. Eu quero aumentar as minhas vendas, eu quero melhorar o relacionamento dos meus funcionários, eu quero uma liderança mais efetiva. Então, como é basicamente, eu até brinco, que é a arte de conquistar resultados, né? Inclusive um dos livros que eu trouxe aqui, que eu vou presenteá-lo, ele fala justamente sobre isso, a arte de conquistar resultado. Então, se você quer melhorar o desempenho de vendas, você pode usar o coach. Se você quer melhorar o relacionamento interno, você pode usar o processo de coach. Melhorar o desempenho das pessoas. Será que a gente está entregando 100% do que a gente pode? A gente fala, não, hoje eu vou fazer só 60%.
já alcancei ontem, então né, já bati minha meta ontem, hoje eu posso relaxar um pouquinho. Então a proposta do coach é fazer as pessoas irem ao máximo do seu desempenho. Então ele pode ser aplicado em diversas vertentes dentro da organização, especialmente na perspectiva da liderança. Né? Porque o líder ele vai lidar com as pessoas e se ele tem uma postura diferenciada de conseguir extrair o melhor de cada funcionário, isso faz toda a diferença. Por exemplo, as pessoas muitas vezes chegam no líder para buscar as respostas, né? Falam, eu estou com esse problema, o que eu faço? É o mais normal. É o mais normal. Comum, né? O mais vamos dizer que, imagina que eu não consegui chegar aqui, aí de repente vem alguém e fala, Jéssica, o Douglas não chegou, o que vamos fazer? Quer dizer, você tem que arrumar uma solução. Sempre o líder se vira no que tiver que acontecer. E no processo de coach ele já inverte, ele fala, e aí, o que a gente pode fazer? Ele joga a coisa para a pessoa refletir e se desenvolver. Para sair daquilo, né, o nosso superior é sempre a dependência. Exatamente. A gente sempre precisa da resposta dele. Ele é que tem que resolver os problemas. Quando, na verdade, acho que o que as empresas querem são profissionais que estejam à frente disso. Que o problema acontece, mas ela já leva a solução. Olha, aconteceu que o Douglas não veio, mas eu já liguei para tal pessoa e coloquei alguém no lugar. Perfeitamente. É isso que as empresas buscam. É essa postura que um líder coach vai trabalhar, né? No sentido de a pessoa se desenvolver. Não, se eu sempre estou te dando as respostas, o que acontece? Você não cresce. Agora o coach não, ele vai estimular você a encontrar suas próprias respostas, porque aí você se desenvolve. Faz sentido? Faz total sentido. Total sentido. Isso dentro das organizações, então acho que todos os setores podem ter. Todos os setores podem ser beneficiados. Por exemplo, o atendimento de uma empresa, o atendimento está ruim. Então você estabelece um padrão e aí você vai trabalhar para alcançar isso. E aí você vai mobilizar uma série de conhecimentos, né, dentro do coach, além da psicologia positiva que eu mencionei, tem aspectos de marketing, tem aspecto de administração de empresas, envolve uma série de ciências, a parte de programação neurolinguística. Quantas coisas, de certa forma, a gente já tem um programa estabelecido. Por exemplo, eu não posso viajar para o exterior. Por exemplo, no meio do ano passado, eu fiz o processo de coach, tudo, fiz a minha formação, e aí eu pensei, puxa, eu podia viajar para o exterior, mas eu não tenho passaporte, quer dizer, já começa a me auto-sabotar. Começa com a sabotagem, você se E aí nega. eu falei assim, não, peraí, eu sou um coach. Aí eu fiz o processo, o auto-coach, que a gente chama, e eu falei assim, mas será que preciso mesmo? Eu queria ir para Machu Picchu. Não precisa de passaporte. Precisa. A primeira coisa que você faz é a negação, depois você para analisar. Exatamente. E aí dentro do processo de coaching, a gente sempre busca perguntas que vão fazer você desviar das pedras, porque sempre vão aparecer pedras no caminho. Então a pergunta fala, mas se tivesse um jeito, qual seria? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Então, é como se você entrasse numa caverna escura. Cada pergunta que o coach faz é como se ele ligasse uma lanterna e iluminasse uma parte. Fala, eu nunca tinha pensado nisso. E aí a coisa é de dentro para fora. Aí que é a grande mágica. Não é um processo de falar, você tem que fazer isso. Você vai encontrar o seu próprio caminho. Essa que é a magia que a gente brinca dentro do coach. E aí, como eu mencionei, por exemplo, muitos comportamentos que você tem deve estar relacionado ao comportamento que a sua mãe e que seu pai tinha dentro de casa. E foi interessante que você comentou isso, porque eu li recentemente uma pesquisa que diz que a grande maioria dos nossos defeitos vieram dos nossos pais, né, de como isso é intrigante, né? Os defeitos vêm dos pais. A gente tem muitas coisas boas que vêm na genética, mas os defeitos vêm deles. Vamos pensar primeiro que não são defeitos, são pontos a serem desenvolvidos. O ponto de vista do coach é sempre um ponto positivo. Né? Então, esses pontos que precisam ser desenvolvidos, eles podem ser trabalhados. O que acontece? Ele está gravado no seu inconsciente. Então, você faz sem ter consciência. E dentro do processo de coach, a gente começa a tomar consciência desse comportamento e por que a gente faz esses comportamentos. Quando a gente faz um trabalho mais profundo de coach, a gente trabalha essa perspectiva de coach de identidade. Quem sou eu? Por que eu tenho esses comportamentos? E aí essa investigação, ela perpassa pela sua história de vida. E sua história de vida está atrelada ao seu pai, sua mãe, ou quem de repente te criou. E aí os comportamentos dessas pessoas estão impressos no seu inconsciente. Muitas vezes a pessoa, ela é estúpida com todo mundo. E aí você vai ver o pai dela também é estúpido com todo mundo.
veio, né? A gente acostumou com aquele comportamento como sendo um comportamento normal. Exatamente. E aí você não consegue perceber porque está gravado no seu inconsciente, está programado. Então você tem que fazer todo um trabalho de identidade pelo processo de coach, perguntas, etc, para a pessoa começar a ter a consciência disso, porque a pessoa não percebe. Ela é ríspida com todo mundo e acha aquilo tudo normal, porque ela viveu assim, exatamente. Ela cresceu assim. Era a realidade dela, né? Para ela dela. Aquilo era o verdadeiro. Interessante que você comentou da questão da gente parar no processo de coach e analisar o porquê que a gente faz certas coisas. E algumas atitudes nossas, nós não gostamos, nós sabemos que é prejudicial, mas a gente continua fazendo a mesma coisa todo dia. Acho que o coach vai ajudar nisso também, não Exato. é? Você não gosta. Por que você não gosta? Então, o que você faria para mudar? Vamos mudar hoje. E não continuar repetindo os mesmos erros. E essa perspectiva ela está atrelada aos nossos valores, né? Então existem várias coisas no nosso dia a dia que a gente sabota, né? Então, por exemplo, eu tenho que preencher uma ficha para mandar para o banco. E você fica postergando. Tem várias coisas que a gente acaba postergando porque você, na realidade, se você está postergando alguma coisa é porque você não acredita que aquilo é importante. Eu me recordo que eu também passei por uma época onde eu estava coordenando cursos à distância. E aí eu vi que toda vez que eu ia fazer aquele trabalho era algo maçante. Aí eu parei e falei assim, poxa, por que eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto? É por causa do cargo? É por causa do valor? E aí eu repensei, em 2 semanas eu mandei uma carta e pedi afastamento, porque não era aquilo que eu gostaria de fazer. Então muitas vezes aquilo que a gente está postergando para fazer é coisas que a gente não gosta. Enquanto tem outras coisas que você adora fazer e você não vê o tempo passar. Imagina se a gente pensando aqui na perspectiva de carreira, se eu começar a centralizar toda a minha energia naquilo que eu gosto de fazer. Inclusive tem uma linha dentro da psicologia, fala que a gente só é feliz realmente quando a gente trabalha naquilo que a gente ama. Eu concordo plenamente. E aí fica uma pergunta aí, né, para os nossos telespectadores. O que realmente vocês amam? Vocês amam fazer. E a gente pode, dentro do processo de coach, fazer um inventário também das suas habilidades. Porque isso é um aspecto importante. Às vezes a pessoa está desnorteada, fala, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, são tantas opções. E aí você faz um assessment, que a gente chama, que são ferramentas que permitem diagnosticar quais são os seus pontos fortes, quais são as suas principais habilidades. E aí você reconhecendo as suas próprias habilidades, fica mais fácil de você traçar a sua carreira. Com certeza, seus pontos fortes, seus pontos fracos, eu acho que todo mundo tem que ter. Pontos a desenvolver. Né? Pontos a desenvolver, a janela de Johari, lembra? Sim, tem a janela. Olha, a janela é uma das ferramentas que a gente utiliza. A janela de Johari é uma delas, em que você faz os quadrantes e você coloca os pontos positivos, os negativos, a melhorar. Né? Não, essa é a análise SWOT. É a análise SWOT, isso. A janela de Johari, ela vê a perspectiva do feedback. Isso, exatamente. De dar e receber feedbacks. Exatamente. Eu acho que é importante a gente fazer isso, pelo menos uma vez a cada 6 meses, essa análise, né? E aí você pode fazer do grupo que você trabalha, com uma pessoa específica, e o processo de coach é justamente esse autoconhecimento. Por exemplo, é muito comum a pessoa ficar 10 anos estudando sobre um tema. Eu fiz jornalismo, estudei 4 anos, fiz administração 4 anos, e a gente estuda muita coisa. Quanto que você para se dedicar para estudar sobre você? Sobre você. Você lê sobre tudo. Nossa, eu sou expert em comunicação, eu sou expert em marketing. Mas existe um universo dentro do marketing, mas tem o seu universo. E muitas vezes a gente negligencia esse universo, e esse universo é tão importante quanto as outras ciências. Com certeza. E o processo de coach permite isso. Uma perguntinha que me veio agora, a gente está falando tanto do psique, tanto da parte psicológica, qual é a sua formação? Qual é a formação de um coach? A minha formação básica é administração, né? Então eu tenho um olhar um pouco mais pragmático. Mas dentro da formação de coach, você tem muito aspecto da relação da psicologia, né? Porque você vai trabalhar com a mente do seu coach, né? A própria PNL é programação neurolinguística, então é a perspectiva do funcionamento do cérebro. Um dos aspectos fundamentais é você conhecer como que o cérebro funciona, para você conseguir ajudar o seu coach a encontrar o resultado. E o interessante é assim, a minha vida mudou drasticamente quando eu fiz a formação de coach, né? Então, por exemplo, eu tinha o desejo de participar de um livro. E no final de 1 ano, depois que eu fiz o coach, eu participei de 5. Nossa!
resultados extraordinários. Com certeza. E o que acontece? Infelizmente, os cursos de coach, eles são caros. O investimento é bem alto. E aí, o que eu fiz? Eu fiz todas as formações de coach. Então, eu fiz o Professional, Business, o Master pela escola que eu me formei. E agora eu estou trazendo aqui para nossa região do Alto Tietê uma formação em coach. Vai ser a primeira do Alto Tietê. Olha! Né? Então, vai ser uma formação, são 80 horas. Distribuídos em 8 dias, e aí eu vou passar desses conhecimentos que eu tive, que eu fiz coach também em outras escolas, porque eu me apaixonei pelo tema, né? E aí eu comecei a estudar, fazer cursos, livros, e eu falei assim, poxa, eu preciso socializar isso. Se isso transformou minha vida e me ajudou tanto, eu acho que é minha responsabilidade, e eu já estabeleci como minha missão de vida, compartilhar isso. Seja por meio de livros e por meio de cursos. Então, eu lancei o Instituto Evolutivo, né? E a gente vai começar a primeira formação em coach agora. Primeiro módulo é dia 14 e 21 de julho. Já tá aí, hein, gente? Já próxima semana. E esses livros que você tá na mão? Então, esse é seu, que é o Manual Completo de Coaching. É o Manual Completo de Coaching. Aqui nesse livro você vai aprender as mais avançadas técnicas de coaching, como o coaching poderá ajudá-lo a atingir os seus objetivos e os diferentes tipos de coaching. Eu acho que vai ser uma ótima leitura, hein? Vai estar na minha cabeceira já, para eu aprender a romper um pouco os paradigmas do não posso, não consigo, não faço. Isso a gente consegue. Não existe não. Presente, viu? Obrigada não existe mesmo. Não para o coach. E eu trouxe também... vou deixar 2 para, não sei, você sortear e para os adoro sorteio e a gente gosta bastante aqui no Tarde Show. Olha aqui, ó, ser mais gestão em pessoas, de pessoas e ser mais com qualidade total, organizações excelentes. Ó, vou colocar aqui para a nossa câmera 3. São os 2 livros que vão ficar agora à nossa disposição. A gente vai sortear para... Então a gente vamos fazer agora, até o final do programa. A pessoa que mandar através do nosso portal tvmangenews.com.br/Tarde Show, entre em contato, coloca o seu nome e os seus dados. As 2 primeiras pessoas que mandarem vão ganhar os livros, ok? Fala qual deles você quer ganhar. Obrigada. E fala do curso, começa agora e as inscrições são através de onde? A pessoa pode acessar o site, que é o www.institutoevolutivo.com.br. institutoevolutivo.com.br. Ou o telefone é o 3419. 3419. Vamos mudar completamente. 3419. 0585. 0585, tá aparecendo na sua tela. Olha, eu acho que às vezes alguma coisa na sua vida tá lá enroscando. Eu acho que o processo de coaching vai te ajudar a desviar dessa pedrinha, né? Os sábios já diziam, né, que a água, ela não fica tentando perfurar a pedra, ela contorna e segue o caminho. Exatamente. E nada é por acaso. Dentro do processo de coaching a gente também acredita isso. Por que será que a gente está trabalhando esse tema hoje? Por que será você que está assistindo essa reportagem está recebendo essa informação? Será que não é um momento de você mudar? Um momento de você ir além? Você está efetivamente satisfeito com os resultados que você está tendo na sua vida? Se você tem esse tipo de questionamento, talvez essa seja a hora de mudar, de ir além. Com certeza, sempre é tempo de mudar, viu? Douglas, muito obrigada, professor Douglas está aqui, obrigada pelos esclarecimentos, por nos ajudar e principalmente pelo presente. Obrigada, adorei. Tá, vou okay. ler, depois eu te conto. Tá bom, muito agradecido pela oportunidade. Volte sempre. Você que foi interessado no curso, entra lá em todos os contatos que apareceram na sua tela e muda mesmo, viu? Eu já dei meu depoimento aqui algumas vezes, eu mudei, larguei tudo, fui fazer o que eu gostava e hoje estou feliz da vida. Então, tá na hora às vezes de você mudar, quebrar o paradigma de uma coisa que você sempre faz diferente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Intervalo comercial, a gente já volta.